falando sobre vinho. Vamos lá para Marcos 13, 4. Marcos 13, 4, aí ele vai falar assim, ó, desde que é quase uma réplica lá de Mateus, desde que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar em guerras, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. E também fomes, essas coisas são o princípio das dores. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento, esse princípio da dor. Estais vós de sobreaviso, pois entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levantares e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas que vos for concedido naquela hora. Isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e aí essa questão da tribulação, e o pai ao filho, e os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, aí o verso 14 é importante, ó, quando, pois, vides o abominável da desolação, e aí está falando do anticristo, por que nós temos que entender esse texto? Porque a igreja, no meu entendimento, não está mais na tribulação. Então, quando o Senhor Jesus fala, ó, ele está falando para o povo judeu, aqui está aqui, aquele que não se converteu ainda, aquele que ainda espera o Messias, a primeira vinda do Messias. Então ele fala assim, ó, quando pois vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, que é Jerusalém, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, a gente falou isso aí, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. São 7 anos de tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, e aí falando de nós, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, eles ali não acreditei, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Ou seja, Deus deu recado, avisou todo mundo o que vai acontecer. Mateus 14, vamos ler o 22 e 23 de Mateus 14, e que eu e você temos que entender aí. Ah, enquanto o abominável, o anticristo não se levantar, o falso profeta, Mateus 14, 22 e 24 e 23, enquanto o abominável não se levantar, a corneta não tocar, o arrebatamento não acontecer, o primeiro arrebatamento, ainda não é a hora. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entrando no barco, já estava longe, muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Que maravilha! Então, essa visão de Daniel, Jesus, ele tem esse poder, essa presença. Quando Daniel vê esse homem vestido de linho, ele estava no meio do rio Tigre, ali, parado. Os anjos do lado. Não que os anjos não tivessem esse poder, lógico que tem também, mas era questão de autoridade. Jesus tem sempre que ser o primeiro, porque ele é a primícia de tudo e de todos. E ele traz essa questão, essa maravilhosa graça assim, de olha, é, nada é impossível para mim. Imagine a primeira vez que Daniel olhou e viu um homem na água, assim, em pé, e os discípulos, a mesma sensação. Talvez os discípulos tiveram uma pressão diferente, lógico, porque estava uma névoa, estava chovendo, não enxergavam direito, estavam com medo de se afogar no mar da Galileia, e aparece Jesus no meio do mar. É, é, era algo assim tremendo, só para você e eu entendermos, né, a respeito disso. Esse é o homem vestido de linho sobre as águas. E aí, o verso 7, vamos lá, o verso 7 de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 7, e aí ele diz, ó, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Vamos para Ezequiel 20, o verso 5, levantou as mãos aí, Timóteo, Paulo vai falar que o cristão tem que orar ao Senhor levantando mãos santas, mas Ezequiel 20, capítulo 20, verso 5, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. Está aí, né? Daniel, capítulo 12, verso 7. É isso aí. Deus levantou as mãos, Jesus, né? Levantou as mãos e jurou que a descendência de Israel estaria nas mãos de Deus. É, sempre quando a gente fala, por isso que a gente tem que entender, tem algumas alianças que pertencem a Israel. A nossa aliança está em Jeremias 31. A nossa aliança está com Adão, a nossa aliança está com Noé, né? A aliança de Abraão, a aliança de Moisés, se refere ao povo de Israel. Ou seja, Deus não muda uma palavra dele, ele não pode mudar porque ele é imutável. Então, tem coisas que o povo de Israel, que nós estamos falando sempre. As 70 semanas de Daniel é para Israel. Então, já foram 69 semanas, nós vimos aí, até a igreja, até a entrada triunfal de Jesus. Você tem aí na apostila, matematicamente era possível saber exatamente o dia, tanto isso era possível que os reis do Oriente Médio, da Babilônia, eles foram até o nascimento de Jesus, chegaram ali por volta de 3, 4 anos depois que Jesus nasceu, e viram a estrela e tudo, e aí Herodes estava atrasado. Por isso que Herodes não sabia a data exata do nascimento de Jesus, mandou que as crianças até 4 anos ali fossem mortas. Fala, não, ó, mata aí, para eu não sei, porque os reis foram muito sábios, e a gente viu isso aí, porque se eles falassem exatamente, ó, ele nasceu, ele não nasceu, ele falou, ó, nós vimos a estrela do rei. E a gente passou por isso aí, né? Falou sobre isso. Isso é muito importante.
Então Deus jurou aí, mas para quem que Deus vai jurar? A, a, vamos lá para o Apocalipse 10, versos 5 e 6. O Velho Testamento também fala isso, é muito legal, lendo o texto aqui. Mas Deus, não tendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Nossa, isso não, não tem como assim. A maior garantia é a palavra de Deus. Em Apocalipse 10, versos 5 e 6, ele diz assim, ó, então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há e existe, já não haverá demora. Mas nos dias da volta do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, o profeta. Então, a Deus vai e faz esse juramento. Daniel 7:25, vamos voltar para Daniel 7:25. É, tanto é que isso é importante, e Deus fala para não jurar em nome dele. Eu não jurei por aquele que, porque Deus é muito santo e não cabe gente. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará ele em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, e aí novamente, falando da tribulação, 3 anos e meio. Esse é o tempo aí da jornada da tribulação e a destruição do povo, dos santos, que nós vimos lá, se cumprirão. Lucas 21:24. Vamos lá para Lucas 21:24. Essa perseguição contra o evangelho, eu creio que a parte mais delicada é Lucas 21:24. Ó, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por ele. E esse é o tempo dos gentios. Esse é o nosso tempo. É isso que nós temos que entender. O intervalo entre a 69ª, 70ª semana de Daniel é um intervalo. Nós estamos no meio dele. O que eu queria falar aqui, que eu creio que é a parte mais delicada nossa a respeito da grande tribulação. Eu acredito que o mais perto que nós chegamos disso foi quando o Brasil viveu essa. E isso muito me assustou, porque eu não entendi assim. Mas quando nós passamos por essas eleições últimas aí, que houve uma divisão, parece assim, no Brasil, e parece que os evangélicos levantaram uma bandeira que não era dele, e a questão da violência e tudo, e falou assim, ó, você é desse ou você é do diabo, né? Ou você é desse ou você é do diabo. E, e, e até às vezes, né, você usar uma máscara significava, né, botava máscara na pandemia, significava que você não era de Deus ou porque você não acreditava em Deus. Como? Está usando máscara? Não, tem que parar de usar máscara. E ficou assim. Então eu vejo, no meu entender, pelo amor de Deus, no meu entender, que o anticristo ele engana muitos porque ele traz uma religiosidade ao extremo, uma religiosidade assim fora do comum. E muitas pessoas vão em cima disso. Não, quando na verdade nós estamos aqui para levar o testemunho de Jesus. Por isso que eu cito sempre o exemplo de José no meio do Egito,
Gente, aquele homem foi preso e Deus fala que até a prisão foi abençoada pela presença de José. É outro nível, né? Vê se pode. Só tinha bandidos ali, vamos imaginar assim, né? Se é uma cadeia, porque só tem bandido. Mas eles eram abençoados pela presença de José. Eu não creio que José perguntava qual o seu crime? Ó, não falo mais com você. Qual o seu crime? Não, Deus me livre, esse aqui, ó, vamos ficar longe dele, né? Um assassino, um bandido, não sei. É, mas José fez a diferença na vida daquelas pessoas, mesmo estando na cadeia. Esse exemplo é muito importante porque ele olha a vida das pessoas. Quantas pessoas Deus tem colocado do nosso lado para estender as mãos, e ao invés de estender a mão, o julgamento vem primeiro na nossa vida. É só um alerta, porque a gente acabou de ler em Romanos, em Mateus e Marcos, lembra lá? Fiquem de pré-aviso aí. Deus está falando tudo, falando, olha, eu vou voltar a qualquer momento. É, e aí Jesus fala, tive fome e não me deste de comer, tive sede, lembra disso? E não me deste de beber. E aí os discípulos perguntam, quando o senhor teve fome? Quando o senhor teve sede? E aí Jesus falou, quando não deste para esses pequeninos, ou seja, quando o meu valor for maior do que o fato de eu dar um prato de comida para alguém, meu valor cristão, religioso, sei lá o nome que você quiser dar. Cristão não é porque nós não temos esse, não é o papel do cristão fazer isso, mas do religioso com certeza. Então, quando o religioso ele começa a colocar os valores deles em cima da palavra de Deus, ele começa a dizer quem deve ser salvo e quem não deve. Esse aqui não pode ser salvo. Ah, orar pelo aquele que vos persegue e aqueles que falam mal de você, orar por eles. É outro nível, né? E é isso que Deus nos ensina. Se alguém fala mal de mim, vou orar por essa pessoa. Se alguém me afronta, vou orar por essa pessoa, para Deus ter misericórdia, Deus abençoar a vida dela. Esse é o nosso papel, certo? Então vamos lá. Voltando para Daniel 8, aí, verso 8 de Daniel, caminhando aí, então nós vimos aí. Vamos, tá bom, não, vamos Daniel 8. Voltando aí, Daniel, o verso 8 de Daniel agora, ó. Daniel vai ouvir tudo isso aí e não entendeu. Por que ele não entendeu? Eu disse ao meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? É porque a nossa mentalidade de ser humano é isso, né? Deus falou, não datas. Daniel era um homem matemático, Daniel era um homem de exatas. Apesar de ser um profeta, Daniel era um homem que era administrador, ou seja, era um homem extremamente organizado, era um homem metódico. Tanto é que nós vimos que em Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, lembra lá? Ele orava todos os dias, naquele mesmo horário, subia no telhado da casa dele, na sacada ali, estendia o tapetinho, olhava para a direção de Jerusalém e orava. Então era um homem assim, previsível, vamos dizer assim. E aí, quando Deus começa a falar em tempo, dois tempos, metade de um tempo, eu falo, perdi, né, Daniel? Deus não se incomoda com isso. Não é errado você não entender. Pode perguntar de novo para Deus, Deus, não entendi. E Daniel fez isso. Eu não entendi o que o Senhor queria falar. Quando será o fim dessas coisas? Vamos lá para Mateus 13? Mateus capítulo 13, verso 14. Mateus 13, 14. Então vamos lá. Em Mateus 13, 14 aí, vai falar sobre esse tempo aí. O verso 14, vamos lá. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos
e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração malgrado ouvirão, de coração malgrado ouvirão com ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por fim por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Então, vamos lá. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, um coração muito duro. Então, o semeador lançou uma semente e essa caiu em terra dura. Ele ouve a palavra de Deus, mas o coração está muito magoado, muito ferido. É uma pessoa que precisa de um cuidado maior. Então, quando você vê alguém muito machucado, não negue a palavra do Senhor para essa pessoa. Ah, mas aí você pode, ou eu, na nossa religiosidade pequenez, demoníaca aí, muitas vezes, dizer assim, ah, esse tem um coração muito duro, não vai se converter. Quem sou eu? Quem somos nós para dizer quem deve ou não se converter? Se eu disser que alguém não pode se converter, eu estou dizendo que Deus não tem poder para mudar o coração de ninguém. Haja visto que nós já vimos na palavra do Senhor que a conversão não depende de quem quer ou quem busca. Romanos diz isso, mas de Deus salvar quem Ele quer. E Deus não se agrada com a morte de nenhum ímpio. Nós já lemos esses textos aí. Então, às vezes a pessoa está numa estação tão difícil, aconteceu algo difícil na vida dela, ou uma decepção muito grande com alguém, ou a perda de algo que era importante para a pessoa, uma doença, uma enfermidade, não sei. E o coração dela fica duro. O verso 20, ele já diz aí, né? O que foi semeado em solo rochoso, esse é quem ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, tem aquele que ouve a palavra, fica feliz, mas aí começa as escolhas. E aí ele fica triste, porque ele não quer abrir mão de alguma coisa. E aí é comparado à semente que caiu na beira do caminho. Também acredito que é uma outra estação. Vamos imaginar que quando você depois, a gente pode falar, o Evangelho de Marcos. Você ouve o Evangelho de Marcos, hoje você lê a sua Bíblia. Marcos foi escrito por João Marcos, que era aquele menino quando Jesus estava descendo do Monte das Oliveiras para sendo preso. Aparece um rapaz coberto de um lenço, e o lenço cai e ele sai correndo. Esse é João Marcos. Esse João Marcos é aquele que Paulo leva para pregar o evangelho, e João Marcos fica com medo na hora que Paulo está sendo perseguido, apedrejado, ele sai correndo. Paulo ficou tão entristecido com isso que ele falou que nunca mais queria ver João Marcos. E aí Barnabé foi lá e falou, não, filho, calma, tenha paciência com ele, semente é boa. E Paulo chegaram a ter uma discussão mais acalorada, diz a palavra do Senhor, entre os dois ali, por causa de João Marcos. E Barnabé falou, então vamos fazer o seguinte, vai, segue a sua vidinha que eu vou levar João Marcos comigo. E isso é tão tremendo em Barnabé, porque Barnabé não desistiu de João Marcos. Ele fala, não, deixa que eu cuido dele.
Depois de um tempo, o que vai acontecer? Marcos vai andar com Pedro, vai escrever o Evangelho de Marcos, que na verdade é o Evangelho de Pedro. Pedro vai ditar o Evangelho, Marcos só vai escrever. E depois Paulo fala: olha, me manda Marcos, porque me é útil para o ministério. Ou seja, se eu e você abandonamos alguém porque ele em algum momento falhou no nosso entendimento, nós poderíamos não ter hoje na Bíblia aí, ó, o Evangelho de Marcos, não é verdade? Simples assim, a verdade é essa. Se fosse na ideia de Paulo, naquele momento, né, naquele momento, nós não teríamos mais o Evangelho de Marcos. Mas graças a Deus que Deus e Paulo é uma bênção, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu quero dizer com isso? É que nós todos os dias temos que orar e vigiar mesmo, porque em algum momento a gente pode falhar. E aí ouve essa palavra e se escandaliza. Esse é um exemplo bem prático. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu fico olhando assim, essa questão da fascinação do mundo, né? O apóstolo Paulo fala que Demas, tendo amado este mundo, abriu mão do evangelho. Né? Ele vai citar vários outros, Alexandre Lacoeiro também, entre outros aí, que acabaram abrindo mão da graça de Jesus. Então, o que vai acontecer? É aquela pessoa que ouve a palavra, está na presença de Deus, mas o mundo é mais prazeroso e ele se prende ao mundo, pezinho no mundo, pé na igreja. Assim, e ali ele fica assim, um coração dobre, como diz Tiago. Mas o que foi semeado em terra boa, esse é o que ouve a palavra e compreende, esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Tanto eu e você, ou qualquer cristão, ele vai produzir fruto. Uns 100%, uns que às vezes dá uma, sabe assim, produz menos, e outros um pouco menos aí, porque às vezes assim, vai dando umas escorregadinhas ali, então ele produz menos, mas não tem a ver com a salvação, tem a ver com a graça de Deus. Isso é muito importante. Depois isso aí nós vamos ver, tem a ver com galardão. Né? Então, por que eu coloquei esse texto? Porque Daniel vai perguntar quando acontecerá isso. E Deus fala, filho, agora não é hora. Mas as pessoas ouvem e não entendem. Porque muitas vezes, novamente, amado, nós não podemos falar de nós mesmos. O que nós pensamos assim. Quando alguém pergunta quem é Deus, explica Deus, não tem como explicar, mas tem como dizer o que Deus está fazendo em nossas vidas. Por isso que todo esse texto que a gente leu, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em filosofar Deus, fazer uma teologia sobre Deus. Eu tenho dificuldade até nisso, assim, porque no seminário a gente estuda vários autores, e aí a pessoa fala, você é dessa linha ou daquela linha, dessa linha ou daquela linha. E eu falo assim, gente, não pode só a gente ler a Bíblia e ver o que está escrito, e está bom demais? Por que que eu tenho que ser uma linha ou outra linha? Porque quem inventou esse negócio de linha não foi Deus, não é verdade? Na sua Bíblia não tem lá, era só o texto, mas alguém foi lá e colocou lá um título para o texto. A parábola do semeador, a parábola não sei o quê. Isso tudo foi homem que colocou. Né? Homens têm vários pensamentos, Armínio, Calvino, Lutero, e amém por esses homens. Mas eles tinham um pensamento ali. Não necessariamente o pensamento está certo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia é maior do que um autor, maior do que eu, maior do que qualquer um.
Eu tenho um pensamento, eu leio, tenho um entendimento, outros possam ter outro entendimento. Eu sei que eu não vou passar pela tribulação. Eu vou ser arrebatado em nome de Jesus, nós, né, em nome de Jesus, nós vamos lá, porque tem um entendimento da palavra do Senhor em algumas partes aqui. Tem gente já que acredita que vai passar pela tribulação. Amém. Né? Deixa ficar. Eu falo para Deus, eu não quero não e nem vou ficar. Então, as 70 semanas são assim. Vamos para o verso 9 de Daniel. Nossa, o negócio voa aqui. Ó. Daniel 12, o verso 9. Só a gente vai, ó, ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas, encerradas, lacradas, até o tempo do fim. Ou seja, não se incomode com a data, se incomode em saber o que está acontecendo, o que virá a acontecer. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entrará, mas os sábios entenderá, mas os sábios entenderão. Ah, depois nós vamos continuar isso aí. Esse verso 9 tem bastante coisa para a gente trabalhar nele. E estamos chegando aí ao final de Daniel. Depois a gente já vai entrar em Apocalipse. E aí a gente vai ter uma perspectiva. Lembre-se, Apocalipse é a última semana de Daniel e para frente. Então, nós estamos no intervalo aí, que é a igreja, as 69 semanas já foram, até a entrada triunfal ela acabou, na saída, né, da carta do rei para a restauração de Jerusalém até a entrada triunfal de Jesus foram 69 semanas. Agora nós estamos no intervalo na igreja, o tempo dos gentios, que nós lemos aqui na palavra do Senhor, e virá a última semana de Daniel, que é Apocalipse. E a gente vai trabalhar nela aí. Amém? O Pai, quero agradecer por esse dia, pelo tempo juntos, como família, como irmão, em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue a abençoar a vida de cada um aqui, para viver e experimentar o melhor de Jesus todos os dias. Que a graça, o amor, o Pai, a presença do Espírito Santo venha nos alcançar nesse dia e que possamos viver tudo, nada menos que tudo aquilo que o Senhor tem e sonhou para nós nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, que honra e privilégio estarmos juntos. Quem sabe hoje é o último dia juntos, né? Jesus vai que volta hoje, não é verdade? E aí nós estaremos eternamente no reino aí. Se não, amanhã estamos juntos de novo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, amado.